Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso estudo guiado. Estudo esse que é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Você sabe que quanto mais a gente aprende, mais a gente tem bases sólidas para podermos nos proteger dos ataques, das devastações, das tempestades que Satanás pode provocar com o propósito de nos desestabilizar, com o propósito de nos levar à ruína, à morte eterna, junto com ele, pois ele já sabe que é derrotado. Nós estamos vendo durante a semana quais são as bases do governo de Deus, os fundamentos desse governo. E esse tema está dentro do tema maior, que é o grande conflito. Que tal eu e você buscarmos todos os dias nos prepararmos para essa guerra que está acontecendo hoje e que eu e você estamos no meio delas? Basta, todos os dias, nós termos o nosso estudo guiado. Fazendo isso, com certeza, teremos aquilo que tanto precisamos, para não apenas chegarmos ao fim dessa guerra, mas sairmos como verdadeiros vitoriosos, ao lado daquele que já venceu por cada um de nós. É com essa introdução que eu quero convidar você a permanecer junto a mim e logo em seguida, após a nossa oração, pois vamos buscar a Deus em oração, logo em seguida conhecermos qual será o tema do nosso estudo e assim nos debruçarmos com as maravilhas que Deus preparou para hoje. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, obrigado por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Palavra. Ela que produz vida em nosso ser. Ela que nos traz segurança, nos traz esperança, nos anima o coração. Faz com que a gente consiga viver um dia de cada vez nesse mundo mal. E assim ansiar e esperar com muita diligência e vontade o teu breve retorno. Que nessa ocasião o teu santo bom Espírito fale aos nossos corações. Ensine a nós a tua palavra. Mostre o teu caráter, a tua vontade, o teu amor a cada um de nós. E que no mais ele possa nos consolar desses dias ruins que vivemos sobre o sol desse mundo. Perdoa os nossos pecados. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema do nosso estudo de hoje é a imutabilidade da lei de Deus. Olha que palavra grandona, difícil. Imutabilidade da lei de Deus. Hoje nós vamos ver bastantes textos bíblicos que estão correlacionados em relação à lei de Deus. E nós vamos começar pelo texto de Mateus. Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18. E aí de vez em quando eu vou fazendo algum comentário para poder enriquecer o nosso estudo, tá certo? Bom, Mateus 5, verso 17 e 18 diz assim, ó. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Davi, que contexto é esse? Que lei é essa? Jesus ele estava sendo acusado pelos religiosos da época de estar quebrando a lei de Deus, de forma mais específica, de estar quebrando o sábado, porque Jesus curava no dia do sábado, fazia bem às pessoas. Veja, ele fazia bem às pessoas, não a ele mesmo. Fazia bem às pessoas que, consequentemente, ele ficava bem com isso. E aí, os religiosos da época dizem, olha, você está quebrando o quarto mandamento. Você é um falso Messias. E aí Jesus diz, olha, eu não vim abolir, eu não vim descumprir, mas eu falo a verdade quando eu estou fazendo da maneira correta. Infelizmente, naquela época, as pessoas tentando evitar voltar para um novo exílio babilônico, pois foi pela não obediência à lei de Deus que eles se tornaram cativos, ou seja, por não se relacionarem de forma correta com Deus, eles foram para o cativeiro babilônico e eles ficaram com tanto medo que isso voltasse a acontecer que eles tornaram a observância da lei um fardo. E aí Jesus, quando veio, ele veio para mostrar como se devia observar a lei. Não que a lei deveria ser um fardo, mas um prazer, uma alegria.
em viver a realidade do caráter de Deus. E aí ele finaliza o texto dizendo o seguinte: olha, a lei moral, os 10 mandamentos, eles não serão abolidos, eles não serão esquecidos, nem quando passar o céu e a terra. E se você não sabe, os céus e a terra ainda existem até os dias de hoje. Por que será que muitas pessoas acham que Jesus veio abolir a lei, se ele mesmo diz que não veio com esse propósito? Um outro contexto que foi trazido aqui para nós é Salmo 111, versos 7 e 8, que diz assim: as obras das suas mãos são fiéis e justas. Todos os seus preceitos merecem confiança. Estão firmes para sempre, estabelecidos com fidelidade e retidão. Mais um texto mostrando que a lei de Deus, ela é imutável, ela é eterna. O outro texto que fala, esse texto eu gosto muito, é do livro de Eclesiastes, capítulo 12, logo no finalzinho do livro. Capítulo 12, versículo 13 e 14, que diz assim: olha o conselho que Salomão dá. O homem mais sábio desse mundo, tá? Quer ser vitorioso, quer ser vencedor na vida? Preste atenção no conselho dele. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Você tem feito uma falsa observância da lei de Deus? Deus trará juízo a isso. Ele trará luz ao que está escondido aos olhos humanos. Deus sabe todas as coisas. E o conselho que nós recebemos é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. 9 mandamentos? Não. Todos os seus mandamentos. 1 João 5,3. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Isso aqui foi logo escrito muito tempo depois da morte de Jesus. Se Jesus tivesse vindo abolir, ou se a morte de Jesus abolisse, por que João iria afirmar que aquele que professa amar a Deus também deve observar os seus mandamentos? E se aquele que não observa os mandamentos, ele não ama a Deus. E se aquele que diz que os mandamentos de Deus são pesados, são duros, opressores, também não ama a Deus. Você ama a Deus? Guarda os seus mandamentos. É o que o evangelista João, na carta que ele escreveu, diz. E por último, Provérbios 28, verso 9. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Olha que texto poderoso e pesado. Você está angustiado, tem feito sua oração a Deus, mas não tem observado a sua lei, tem negligenciado essa parte do relacionamento com Deus? Olha o que a Bíblia fala sobre isso. Até as suas orações são detestáveis. Eu separei um ponto bastante interessante que diz assim, ó: todos os que aguardam a volta do Senhor, eu e você, independente da denominação, eu e você aguardamos a volta do Senhor, seguem os passos dos reformadores que defendiam a santidade da lei. Veja o que um dos reformadores falou, João Wesley. Ele disse o seguinte: a lei ritual ou cerimonial entregue por Moisés aos filhos de Israel, contendo todas as injunções e ordenanças relacionadas aos antigos sacrifícios e serviços do templo, nosso Senhor veio destruir e dissolver e abolir. Eu iria mais longe. Eu não diria que ele veio abolir, dissolver ou destruir. Eu iria dizer o seguinte: ele transferiu para o santuário celestial. Esse santuário que nós já vimos em estudos passados que existe e que agora ele faz o mesmo papel que era feito antes aqui na terra. Ele continua dizendo: mas a lei moral contida nos 10 mandamentos e reforçada pelos profetas, ele não removeu. Não era o objetivo de sua vinda revogar alguma parte dela. Essa é uma lei que nunca poderá ser quebrada.
que resiste como uma testemunha fiel nos céus. Cada parte dessa lei deve permanecer em vigor sobre toda a humanidade e em todas as épocas, não dependendo de tempo ou lugar ou quaisquer outras circunstâncias sujeitas a mudanças, mas a natureza de Deus e da natureza do homem e da relação imutável para com um e o outro. Nós vamos ver ainda nesse estudo o motivo pelo qual a lei de Deus é eterna. Eu quero convidar você ainda a permanecer junto a mim. Tem mais alguns textos aqui muito importantes e interessantes, que diz assim, ó, o primeiro texto está lá em Êxodo, capítulo 34, versos 5 ao 7, diz assim, ó, então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés proclamando, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a terceira e a quarta geração. Veja o quão, vamos dizer assim, santo é esse Deus, o quão sério é o relacionamento com Deus. E aqui ele continua, Romanos agora 7, versículo 11 ao 12, diz assim, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. O que é que esse texto está querendo dizer, Davi? Está querendo dizer o seguinte, que a lei de Deus, os 10 mandamentos, servem de espelho. E quando eu e você estamos na prática do pecado, vivendo no pecado, quando olhamos para a lei de Deus, que é um espelho moral, a gente enxerga os nossos pecados. Por quê? Porque a lei é santa, é justa, é imutável. Salmos 19, versos 7 e 11. Esse texto é muito bonito. Eu gostava muito porque eu vi uma música que fala, com base nesse salmo, que fala muito ao meu coração. E diz assim, ó, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. O mandamento do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas, são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer-lhes. E outro salmo que fala a respeito da lei de Deus fala o seguinte: a retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente. Aqui ele liga a lei de Deus ao caráter dele. Salmo 119, 142. A tua justiça é eterna e a tua lei é a verdade. E por último, Salmo 119, verso 172, diz: a minha língua cantará a tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justos. Satanás, desde o início, ele atacou a Deus e enganou muita gente, tem enganado muita gente, dizendo que a lei de Deus é injusta, que é pesada, que é um fardo, que é ruim. Mas aqui nós vemos na palavra de Deus, a quem nós obedecemos e damos ouvido, que a lei de Deus não é nada disso que Satanás fala. Na verdade, ele não passa de um grande mentiroso. Quem você vai confiar? Em Satanás ou na palavra de Deus? Eu separei aqui 2 pontos para nós encerrarmos o nosso estudo de hoje, que, diga-se de passagem, está uma bênção. E diz assim, ó, visto que a lei é uma transcrição do caráter de Deus, o fundamento de seu trono e a base moral da humanidade, Satanás a odeia. Porque a lei representa a Deus, é por esse motivo que Satanás ataca e odeia tanto a lei de Deus. Porque nada mais, nada menos, como a gente viu nesses textos, a lei representa Deus.
Você quer se parecer com Deus a cada dia? Procure ser fiel aos mandamentos do Senhor. Procure viver o mandar do Senhor, todos os seus preceitos. E a cada dia você vai se parecer cada vez mais com o Senhor. Mas se você quiser não ter a semelhança dele, não quiser restaurar aquilo que era perfeito no Éden, pois o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, naquela época a lei de Deus estava no coração deles, e Deus prometeu que fará isso novamente em cada um de nós, a cada vez que nos entregarmos a Ele. Assim, nós também iremos parecer com Deus e também seremos alvos do ódio de Satanás. Continuo. Se o santuário terrestre era uma figura ou um modelo do celestial, como a gente já viu nos estudos passados, a lei depositada na arca da terra era uma transcrição exata da lei que estava na arca do céu. E que a aceitação da verdade sobre o santuário celestial envolvia o reconhecimento dos requisitos da lei de Deus e da obrigatoriedade do sábado do quarto mandamento. Davi, por que é que você deu enfoque e ênfase no quarto mandamento e não em toda a lei de Deus? Porque, bem, na verdade, quando a gente olha a nossa realidade, a gente percebe que a maioria dos cristãos, eles se sentem facilitados a observar todos os 9. Mas quando chega no quarto, eles arrumam qualquer desculpa para dizer que não é mais o dia a ser observado. Inclusive, Satanás tem se utilizado dessas artimanhas para derrubar toda a lei de Deus. Pois eu não sei se você lembra, no dia de ontem, a gente viu que o tropeçar em um único mandamento, a gente acaba sendo culpado de todos os outros mandamentos. E qual é o mandamento que as pessoas têm resistido em observar? Não é o quarto? Não é o sábado? Afinal de contas, esse mandamento é muito importante e especial. Por quê, Davi? Porque a tua igreja observa? Porque a tua igreja defende a guarda desse mandamento? Claro que não. O porquê que esse mandamento é especial é porque esse mandamento revela quem é Deus, qual é a sua autoridade e qual é a bênção que Ele reservou para mim e para você. Deus abençoou, santificou e descansou nesse dia. Mesmo Deus que não se cansa, por que Ele faria tudo isso? Pensa nisso, reflete. Não obedece mais a homens, mas decide obedecer à palavra de Deus. Porque como as pessoas no passado falavam, antes obedecer a Deus. Antes obedecer a Deus o que? A leis de homens. Se eu e você obedecermos a Deus, pode ter certeza que naquele grande dia nós iremos nos alegrarmos e nós iremos com toda certeza, não porque eu estou dizendo, mas porque a palavra de Deus afirma, com toda certeza, nós iremos até ao encontro de Jesus nos céus. Chegamos ao fim do nosso estudo guiado. Hoje foi maravilhoso o estudo, falou muito ao meu coração. Espero que tenha falado ao seu também e que Papai do Céu te abençoe. Eu creio que, pelo simples fato de termos a oportunidade de estudar esse estudo tão maravilhoso, nós já fomos abençoados. E nosso dia será completamente diferente. É isso, até a próxima e tchau, tchau.